Galera, esse vídeo vai ser mais básico, não vou fazer ediçãozinha, colocar musiquinha, aquelas coisas que eu sempre faço, porque eu acho que o assunto é tão sério que é melhor fazer um vídeo mais diretamente, falando diretamente com vocês, sem as brincadeirinhas visuais, sem nada daquilo, né? Talvez você já conheça o caso, tá bombando nas mídias no momento, tanto as mídias tradicionais quanto as mídias sociais. Essa semana, ontem ou anteontem, acredito, foi divulgado o caso de um jovem de 17 anos, negro, que foi pego pelos seguranças de um supermercado tentando furtar um chocolate. E a resposta desses seguranças foi levar esse adolescente para um quartinho nos fundos, obrigá-lo a se despir, né, tirou a roupa, e aí ele foi chicoteado com fios elétricos, sob a filmagem de um dos torturadores, porque essa é a palavra certa para usar no caso, são torturadores, não se engane. Torturadores. Por causa de um furto, uma tentativa de furto de um chocolate. Eles praticaram essencialmente o que se equivale a cárcere privado. Não sei as leis no Brasil, mas imagino que deve ser igual aqui. Eles filmaram um menor de idade nu contra a sua vontade e aí o espancaram com fios elétricos. Tipo, você pode remover a questão do cárcere privado, que é um crime grave, remove o negócio da tortura, que é um crime gravíssimo. Só o fato de que eles obrigaram um menor de idade a se despir e aí filmaram isso aqui fora. Isso, já, e colocaram isso na internet, o que é ainda mais grave. Isso sozinho já se enquadraria como pedofilia e distribuição de pornografia infantil. Então só isso, só essa parcela do que eles fizeram já é erradíssimo. Talvez uma das piores coisas que o ser humano pode fazer. Só isso não é nem tudo que eles fizeram, só para você ter noção da gravidade do que aconteceu. Naturalmente, as redes sociais estão debatendo isso. E aí, algumas pessoas incrivelmente estão passando pano pro que aconteceu. Eu vi pessoas falando coisas absurdíssimas, como por exemplo, realmente tortura é errado. Mas o caixa do supermercado, né? Porque você tem que ver que se deixarem ficar roubando, todo mundo roubando 5 reais de chocolate aqui, aí amanhã rouba um saco de feijão, aí amanhã aí vai ter muito prejuízo, aí também o que o dono do supermercado vai fazer, porque não sei o quê. E eu fiquei assim, eu não consigo crer no que eu tô vendo. Eu não consigo acreditar que na situação em que pegam o que... Olha só, eu tô a menos de 2 meses de fazer 35 anos na cara, tá? Então pra mim 17 anos é praticamente uma criança. Pegaram o que é praticamente uma criança, tiraram a roupa dessa pessoa e torturaram com um fio elétrico. Como se a gente estivesse no Brasil colonial, onde escravo que roubava comida apanhava, pelado, amarrado no tronco. Teve as pessoas falando isso, né? Não, mas também você nunca trabalhou em comércio, então você não sabe, porque aí o dono do supermercado, e aí o caixa mas esse pessoal aí fica roubando também, não sei o quê. Num caso que envolve a tortura de um menor de idade preso em cárcere privado sem roupas, onde foi filmado e disponibilizado na internet, o filho da... O microfone não sai. Esse filho da puta está preocupado com o balanço do caixa do supermercado. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Mas se numa história em que pegaram um jovem negro que estava tentando roubar comida e chicotearam um maluco pelado por 40 minutos e filmaram e divulgaram na internet, a porra do chocolate que ele roubou, o caixa do supermercado, o lucro do gerente do supermercado, é a última coisa que você devia pensar. É a última coisa que você devia pensar. É uma insanidade completa. Eu vi gente falando assim, ah não, mas tortura é errado. Claro. Mas o roubo também é errado. Então se você parar pra pensar, os dois lados estão errados também. Os caras estão me sacaneando. Os caras só podem estar me sacaneando, mano. Eu me recuso a acreditar que tem tanto psicopata solto assim. Que você consegue achar proporcionalidade. Você vê, ah não, mas os dois lados. Um tentou furtar um chocolate e os outros, covardemente, tiraram as roupas de um menor de idade, o espancaram com um chicote feito de cabo elétrico, filmaram e divulgaram na internet. Como é que passa pela sua cabeça a ideia de... Mas peraí, mas vamos ver também que o outro lá...
Isso é insanidade completa. Aí teve um outro lado também. Teve duas coisas que assim, me dão aquela vontade de largar tudo, de morar no meio do mato, tá ligado? Largar essa porra de internet, de ficar comentando as coisas da internet, tentar trocar ideia aqui com vocês. Dá vontade de largar tudo. Porque eu me sinto assim, mano, acabou, tipo, não dá mais. Tinha gente falando assim, olha, pra que você vai mencionar que o cara era negro? Qual a diferença? Qual a diferença que faz ele ser negro? Pra que tem que falar isso? Pra que tem que falar que ele é negro? Pra que esse vitimismo? Que diferença faz? E se fosse branco? Se fosse, não sei, que diferença faz? Os caras estão, olha bem, os caras estão revoltados porque eu estou citando um detalhe factual da história, que a vítima era negra. Estão revoltadíssimos pelo fato de que isso está sendo trazido com... É um detalhe factual da história. Eles preferem que isso seja omitido por algum motivo. A mesma galera, geralmente, que diz que a mídia é desonesta, que a mídia omite, que a mídia não conta toda a história, que a mídia... mas a mídia tá mentindo, a mídia não tá contando tudo. Geralmente... Porque eu dei uma olhada, eu fiquei praticamente um pesquisador quando eu vi esse negócio. Eu tava dando uma olhada, você tava falando merda sobre esse caso no Twitter, tenha certeza que eu vi seus tweets, eu fui dar uma olhada na sua TL, eu fui dar uma olhada na sua timeline, eu fui dar uma olhada do que você consome, quem você dá RT, o que você tá falando, eu fui dar uma olhada. E não é um espantalho gratuito não, eu tenho uma certa base pra afirmar isso. É a mesma galera que sempre tá revoltada com o que a mídia fala. Estão furiosos. Porque eu citei um detalhe factual do caso, que a vítima era negra. Como se não houvesse nenhuma relevância, que isso aconteceu num país que em sua história recente, relativamente recente, era o que se fazia com negros que roubavam comida. Pra servir de exemplo pros outros. Eu vi gente falando assim, mas você tá querendo forçar aí uma narrativa de que racismo, não, mas tudo agora é racismo, mas tudo agora é racismo. Você vai me falar na sinceridade que você acredita que um rapazinho loiro de olhos azuis, típica classe média, teria sofrido a mesma coisa por roubar um chocolate no supermercado? Você acha mesmo? Você acha mesmo que isso teria acontecido? Que ia dar no mesmo. Você realmente olha na minha cara e me fala que você acredita nisso. Os caras acham, tem gente que acredita que racismo é só você apontar na cara de uma pessoa negra e chamar de algum termo ofensivo para a comunidade negra. Eles acham que é isso, só isso é racismo. Não existe mais nada. Eles ignoram, porque são ignorantes, então eles literalmente ignoram o fato de que existe algo chamado racismo estrutural. O racismo não de uma pessoa xingando uma pessoa negra, né? Mas existe o racismo que é como isso se manifesta através de vieses que às vezes você não projeta, mas a sociedade como um todo manifesta esse tipo de coisa. Acontece. E como não poderia acontecer? Trouxeram os caras de outro continente, amarrados em correntes, botaram pra trabalhar, derrubando aquelas coisas, botaram pra trabalhar à força, não tendo nenhum acesso a nenhuma das benesses do trabalho que eles estão produzindo, apanhavam, recebiam só o mínimo, os filhos que eles têm também acabam servindo para aquela mesma vida desgraçada, e aí depois de muito tempo disso, soltam de qualquer jeito, e deixam continuando vivendo nas margens da sociedade, sem acesso, sem direitos, sem igualdade, sem nada disso. Aí depois de muito tempo é que pouco a pouco a sociedade pensa, puta merda, a gente fez uma cagada gigantesca. Isso se manifesta hoje ainda. Vamos tentar fazer alguma coisa pra ajudar? E aí tem um monte de gente que não, mas não pode, porque não sei o quê. Teve um cara que falou assim, mas Izzy, não tem nada a ver com racismo, tá? É porque se fosse um cara branquinho, olhos azuis e tal... o segurança tem que pensar, talvez esse cara, o pai é advogado, ou talvez ele tem dinheiro pra pagar advogado. E eu fico inacreditavelmente, assim, como é que você chega tão perto da conclusão lógica óbvia, e você se recusa a dar aquele último passo? Eu te pergunto, por quê? Por que o jovem branco, loirinho, de olhos azuis, por que é mais provável que o pai deste seja advogado? Por quê? É só coincidência? É porque brancos preferem direito? Será que isso que está apontando, que o segurança não mira no branquinho loiro de olhos azuis, da mesma forma que ele vai virar no negro, porque ele avalia, talvez subconscientemente, que esse aqui talvez dê merda fazer alguma coisa com ele, esse aqui talvez não. Será que isso é uma manifestação contemporânea daquela merda que eu acabei de escrever, que foi se acumulando ao longo dos anos, que agora se manifesta nisso aí? Como é que, novamente, como é que o cara chega tão perto de basicamente concordar com o que eu tô falando, mas diz que não é? Se você tá me dizendo que o segurança
mira mais no negro do que no branco por questões... não, essa aqui é a burrice inerente da parada. Não é porque ele é branco, é porque ele tá numa estrata social mais alta e o pai pode ser advogado, ou talvez pode pagar advogado, mas não tem nada a ver com a cor da pele, é só essa questão aí. Como se a cor da pele e o histórico das interações dessas duas etnias no nosso país não fosse acarretar no fato de que, como o cara mesmo admite, o garoto branquinho, classe média típico, loirinho, olhos azuis, é mais provável que vai dar merda fazendo uma coisa com esse cara do que fazendo com um rapaz negro de periferia, né, que tá roubando um chocolate. Que merda! Velho, um chocolate? Porra, comida! Se fosse um celular, ainda seria muitíssimo errado. Mas um celular eu conseguiria entender. O cara que trabalha duro, comprou lá seu celular, bacaninha que ele queria tanto, aí vem alguém e rouba. Aí o cara momentaneamente perde a sua humanidade e quer lá espancar e destroçar o maluco robô. Eu entendo um pouco melhor. Continua errado, mas eu consigo compreender melhor. Mas o cara que tortura um ser humano menor de idade por causa de um chocolate, essa pessoa é um psicopata que já tinha aquela vontade, assim, borbulhando de fazer uma coisa assim, e aí finalmente ele viu aquela desculpa, ele viu o direito, surgiu ali o direito, agora ele tá no direito de finalmente ter uma válvula de escape para esses desejos sádicos, ir lá e esculachar o moleque. E filmar, meu irmão, pelo amor de Deus, que falta de noção absurda é essa? Enfim... meu irmão, eu passei boa parte do meu dia discutindo com essa galera no Twitter, porque eu sou masoquista, eu tento ainda conversar com esses caras. Eu chego no cara e falo, velho, por que você acha que o segurança tem que pensar que... Por que você acha que o segurança tem que fazer o risk assessment? Por que você acha que ele vai... como você mesmo descreveu, o branquinho talvez tenha um pai advogado, o negro não vai ter, provavelmente, então tá de boa fazer isso com ele. Porque, pergunte a você mesmo, na honestidade intelectual, por que você acha que isso acontece? É só coincidência? É só coincidência? É foda, velho, é foda. Isso é o tipo de coisa que me deprime, sabe? Porque, primeiro o fato de que isso acontece. E depois o fato de que tem galera que tenta, assim, relativizar ou passar pano de alguma forma. Felizmente, eu sei que é minoria. Eu quero acreditar que a maioria das pessoas sãs vê um negócio desse e fala, isso é um absurdo completo. E não tem como você tentar equivaler as duas coisas. É um absurdo, é um disparate completo. Mas, infelizmente, tem gente que ao ver uma situação dessa, o que revolta o cara é a manchete reportar factualmente que o rapaz era negro. Isso que revolta o cara. O supermercado ficar com o caixa alguns reais abaixo do que era o esperado. Isso que revolta o cara. Ou o cara... argumentar seriamente que não existe absolutamente nenhum fator racial no que aconteceu. Ao mesmo tempo que diz assim, não, é porque se fosse o branco talvez pode dar uma merda com segurança. Por isso que ele se sente mais apto e mais seguro. Ele sente que é mais... não vai dar nada se ele fizer isso com um rapaz, um jovem negro. E o mesmo cara, no mesmo fôlego que ele tá falando isso, ele conclui, logo, não existe racismo nenhum no Brasil. O racismo não foi um fator nisso aí. As pessoas estão ficando loucas, é isso? Tá todo mundo ficando louco. Desgraça, velho. Puta que me pare.